frio quando eu acordei. E aí foi fazendo sol, começou a aparecer. Aí, Oi, amiga? oi, oi. Bom Ai, dia! gente, bom dia. E aí, tudo Tá dando pra me certo? ouvir direitinho? Eu tô sem fone, tá dando pra ouvir? Tá, pra mim sim. Como é que tá aí, gente? Vocês estão conseguindo ouvir bem a Mônica? Conta aí pra Oi, gente. gente, olá. Oi, Michele. Oi. Então, eu tô sem fone, eu queria saber se tá dando pra ouvir mesmo assim, porque eu acho que o microfone do meu fone não tá muito legal. Pra mim tá ok. Pra mim tá bom. Fala aí, gente, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ah, a Michelle respondeu, Opa, Vivi também. Que bom. beleza. Oi, E aí, Michelle. Vivi? E aí, amiga? Então, tava aqui contando, né? Você tava assistindo um pouquinho, mas aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória dentro desse universo, né? De terapias. E agora travou um pouquinho. Gente, olha, essas lives estão desafiadoras, né? Oi, você Agora, travou. eu travei também? Voltou, a gente estava travadinha. Mas eu vi que agora realmente tem bastante gente online, mas vamos embora. O importante é o pessoal estar ouvindo a gente. Você está ouvindo? Sim, tá tudo certo. Então, eu Então, eu estava falando que eu ia falar para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória dentro desse universo, né, das terapias, da energia. E aí conta um pouquinho aí pra gente. Vivi, toda essa trajetória ela é muito longa, né? Eu já meio que nasci nesse mundo de interesses pelas energias, pelas terapias mesmo, só que eu não tinha essa noção muito clara, né? Então, eu lá Pode ir pequenininha, eu falando. brincava eu gostava de cristais já desde pequena, né, de energias. A minha mãe, por exemplo, ela lidava comigo através do tarô. Então, às vezes eu estava com algum problema, aqueles problemas de adolescente, de vida, assim, ah, mãe, tô passando aqui, namoradinho, prova, amiguinho. Ela, ao invés de conversar comigo, aquela coisa, pô, senta aí, filha, vamos conversar, vamos ver. Ela já queria resolver de alguma forma, então ela abria tarô para mim. Ai, vamos ver como é que tá isso aqui. E aí, nisso eu fui já aprendendo tarô, fui já nesse mundo das energias quântico, né? Os arquétipos ali conversando comigo. Aí eu olhava os cristais, fazia as meditações, eu tinha aqueles livros de simpatia, de anjos cabalísticos. Então, meu interesse sempre foi esse. Só que nunca brilhou para mim a ideia de que você pode trabalhar com isso, de que você pode ser profissional, né? Servir ao mundo através desse trabalho de equilíbrio energético, de investigação energética. E acabou que eu fui seguindo o meu caminho, né? Fiz estudando na escola, daí fui fazer faculdade, e minha vida foi acontecendo, vários problemas acontecendo, e eu Agora, fui meio que deixando isso de lado. isso é Fala. interessante que você está falando, porque. Só te interromper, porque eu acho interessante que você está falando, porque durante muito tempo, eu acho que talvez uma geração antes da nossa, né? A geração da sua mãe, né? E uma geração, acho que antes da nossa mesmo, até enfrentava mesmo, né? Encarava tudo isso como algo à parte. Não era profissão, né? Não tratava isso como profissão. E quando Não. isso começou a ser tratado como uma possibilidade de profissão, ainda houve muito conflito, acho que interno, né? Das pessoas que estavam já Sim. vivenciando nesse universo. Isso é bem interessante. Sim, muito conflito. Era assim, como se fosse. Ainda é um pouco, né? Ainda tem pessoas Uhum. que veem isso como um hobby, como uma coisa pequena. E assim, o trabalho com as terapias, a quantidade de terapeutas que existe hoje, a quantidade de terapias mesmo sendo canalizadas e sendo trazidas é muito grande. Porque a gente está num momento mesmo de humanidade que esse trabalho com as terapias é fundamental. A gente precisa, né, olhar para si, voltar para si, reconhecer quem a gente é. E, enfim, uma coisa que eu acabei de me lembrar, né, falando voltar para si, reconhecer quem a gente é, quem que eu sou e tal. Eu lembrei que, na verdade, eu queria começar, antes de me apresentar, acho que eu nem me apresentei, né? Já estou aqui falando Não. algumas coisas.
Desculpa, gente. Você começou falando que você, desde pequena, tinha contato com tudo isso, e aí você ia falar que você acabou indo fazer faculdade, indo fazer outras coisas. Eu vou voltar nisso, mas só me apresentar, eu sou a Mônica, eu tenho. Peraí que travou, gente. Travou. Eu vou ficar assim o tempo todo, ó. Pra quando travar, eu não ficar com cara estranha. Vou esperar voltar. Agora voltou. Eu falei que eu vou ficar assim o tempo todo, ó. Que é quando travar, eu não ficar com uma cara estranha, tá? Acontece nessas caras. Você ia Então, falar, eu sou a Mônica. Isso, eu sou terapeuta. Eu queria começar primeiro fazendo a petição da paz do eu, do Ho'oponopono, que é uma petição que traz o nosso verdadeiro eu. Então, para a gente começar já essa live conectado com o nosso verdadeiro eu. Aí eu me apresento e conto essa história da formação, de como que eu fui parar nas terapias, né? Que é uma história interessante. Maravilhoso. Aquela nada modesta, né? Inclusive, gente, a minha história é muito interessante. Fique aí até o final. Vamos. Então, vou fazer a petição da paz do eu. A gente se concentra, respira. E mentaliza as palavras como se fosse cada um dizendo. Petição da paz do eu, não, petição de abertura. Eu sou o eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o oco, além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso meu arco dos arco-íris atravessando as águas, o contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do sopro, a invisível e intocável brisa, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Ai. Nossa, eu me arrepiei toda. Também. Eu também. Os meus cabelinhos, eles já estão arrepiados, gente, mas eu senti ele arrepiar por dentro mesmo. Nossa, depois... foi subindo com os braços. Nossa, incrível, incrível. Vocês sentiram, gente, esse arrepio aí ou só a gente que sentiu isso aqui? Nossa, que incrível. Eu fiquei curiosa de saber se o pessoal sentiu. Fala aí, gente, vocês sentiram aí quem fez? Tem gente entrando ainda, sejam bem-vindas. A gente acabou de começar, vocês não perderam quase nada. Perderam só agora esse momento de abertura que foi de arrepiar, literalmente. Deve estar com um pouquinho de delay. E também uma outra petição, dizer que eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho com cada um que está aqui presente nessa live e que vai assistir futuramente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E posso falar, então? Pode começar. Conta aí, você estava contando, então, você se apresentou, falou, eu sou a Mônica, aí você começou a contar um pouquinho. Travou de novo. É uma live, gente, em pequenas cápsulas, entendeu? Em pequenos momentos. A live trava. Um momento que a gente respira e volta para si. Exatamente, é uma live em pequenos momentos que é para dar tempo de integrar. Aí a gente fala um pouquinho e integra. Fala um pouquinho e integra, entendeu? Quando travar, gente, é o momento que de fechar o olho e integrar, entendeu? Aí daqui a pouco vocês vão, a gente volta. Exatamente. Mas a Mônica estava falando, só para contextualizar, a Mônica estava falando, ela falou sobre essa coisa dela ter contato, né, com todo esse universo de energia, desde pequena, com muita influência da mãe dela, mas que ela ainda não entendia que isso podia ser uma profissão. Então ela foi fazer faculdade, aí continua aí, Mônica. Aí fui passando por vários problemas de vida e tudo, e fiquei, assim, num momento da minha vida muito preocupada com o financeiro. Então eu estava fazendo a universidade de psicologia e mudei para exatas, né? Fui fazer análise de sistemas, trabalhar numa empresa. E para mim isso não deu certo, né? Por mais que eu acreditasse na época que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que estude, se dedique e tal. Então eu tinha todo um foco, assim, uma determinação.
Só que quando a gente não está realmente alinhada com o nosso propósito, a gente quebra, né? A gente desanda, não dá, não é saudável pra gente. E para mim estava muito pesado, muito difícil. Então, o que que aconteceu? Eu passei por vários processos e acabei chegando numa terapeuta. Precisava de ajuda, falei, poxa, tá muito difícil para mim, tá pesado. Aí entrei nessa terapia e ela era terapeuta holística. Ela não era só psicóloga, né? Na verdade, eu nem sabia. Depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que ela era psicóloga. Mas eu fui procurar uma radiestesista. Ela trabalhava com radiestesia radiônica como carro-chefe, mas ela também era dessas terapeutas, né, como nós somos, que tem várias formações e conhecimentos sobre energia e utilizava várias ferramentas comigo. Ela me mergulhava assim em cristais, botava cromoterapia, e pendulava e fazia. Isso foi me organizando de uma forma assim tão verdadeira, tão profunda, que isso foi me abrindo, né? Eu fui falando, gente, isso é um trabalho. Ela trabalha com isso. Eu perguntava, poxa, você faz isso? É isso que você faz? É assim que você se sustenta? Tipo, é isso? Você faz isso, É né? possível isso? E eu fui me reconhecendo nessa função, assim, vibrava em mim, sabe? Uma coisa que vibra, que te preenche, que faz você brilhar. E eu olhava e falava, é isso que eu quero pra mim, eu quero fazer isso. E eu falava pra ela, poxa, mas não dá agora, como é que eu vou mudar? Eu tenho 28 anos já, na época eu tinha 28. Aí ela falou assim pra mim, olha, Mônica, as mudanças, quanto antes a gente faz, mais fácil, porque é uma mudança que você está precisando. Então, você vai ter 28 agora, e se você não fizer, daqui a pouco você vai ter 38, 48, 58. Eu lembro dela falando Uhum. essas idades, assim, e eu falando, poxa, mas é tão difícil, não dá, como é que eu vou? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma faculdade, eu tenho tudo, né, montado já, não tem como mudar isso. Aí eu cheguei um dia, eu fazia faculdade e trabalhava. Eu cheguei um dia na aula, aí o professor começou a falar, mas os meus olhos escorriam, assim, que parecia cachoeira, eu não conseguia segurar, sabe? Assim, tô no lugar errado, não tem nada, eu não sou isso. E chorava, assim, Uhum. eu ia no banheiro, falava, não, eu vou, calma, 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 eu ia no banheiro, aí limpava, assim, e voltava pra aula de novo. Aí nesse dia eu peguei e falei, a Cristina tem razão, que é a terapeuta, né? A Cristina tem razão, ou eu mudo agora, não dá, em algum momento eu vou ter que fazer essa mudança. Aí eu Aham. comecei o passo a passo todo, eu fiz iniciação no Reiki, comecei com a iniciação no Reiki. É isso E que o eu ia perguntar. Reiki, Como é que você assim, começou, assim, né? Qual foi a primeira terapia que você escolheu? Qual foi a terapia que você escolheu para começar? Foi o Reiki. eu comecei pelo Reiki por indicação dela, né? Por indicação dessa terapeuta. E eu não tinha muita noção das energias, das terapias, de nada. Então, realmente, eu comecei por indicação. Não foi assim, um sentir, uma coisa assim, não. Só que eu queria tanto mudar, eu queria tanto ver a minha vida se transformar, se abrir, eu queria tanto me conhecer, sabe, me descobrir, né? Abrir assim e falar, poxa, Uhum. mas quem é esse ser aqui? O que que eu vim fazer? Eu quero fazer isso que eu vim fazer. Eu não sei nem o que que é. E no curso de Reiki eu entendi que o Reiki, ele é uma ferramenta que ele te devolve para você mesma. Então, eu reconheci o Reiki como fundamental para mim quando eu fui fazer o curso e eu vi no cartãozinho da minha professora escrito assim: o Reiki te leva de volta para sua casa. Nossa, que incrível. Até hoje ainda é difícil para mim porque ainda me emociona. Era o que eu estava assim buscando e nem sabia que eu estava buscando aquilo há muito tempo já. Então, quando eu vi aquela frase, eu falei: se o Reiki me leva de volta para casa, então eu vou entrar nesse carro e com ele que eu vou. Então, eu me iniciei Uhum. rápido, no nível 2, no nível 3, não fiquei esperando muito. E eu fazia muito reiki pra mim, assim, todo dia, às vezes 3 horas por dia, eu lá fazendo reiki pra mim. Depois eu fiz a iniciação no Karuna Reiki também, no nível 1 e 2, que são 2 níveis, né? E mais pra frente eu fiz o mestrado, porque aquilo fez tanto sentido na minha vida que, assim, quando a gente é terapeuta, quando a gente tem essa configuração de terapeuta, a gente quer levar isso para as pessoas, a gente tem essa função no mundo, né? A gente quer Agora, contribuir. rapidamente, assim, qual é a diferença do Reiki tradicional, é o Reiki Usui, né, e o Reiki, o Karuna Reiki? Sim, o Reiki Usui é o Reiki primeiro, né? O Reiki base. É o Reiki que foi primeiro canalizado pelo Usui.
e é onde a gente se inicia, é onde a gente começa, no nível 1, por exemplo, é o despertar, né? O reiki é o despertar. Quando você começa a entrar em contato com a energia, é quando a gente faz a primeira iniciação. Por que que o reiki precisa de iniciação, né? O Ho'oponopono já não precisa, outras técnicas não precisam. Mas no reiki a gente compreende que a humanidade, por séculos e séculos e séculos, nós atrofiamos a nossa ligação com esse divino, né? Com esse sol central, com esse amor que a tudo preenche, a tudo da vida, né? A nossa conexão ficou atrofiada. A gente fez, a gente criou uma igreja, a gente construiu, né? A igreja, agora tem essa igreja, agora dentro dessa igreja tem um padre ou um pastor, ou, enfim, na época da Inquisição, né? Era o padre lá, o seu bispo. Então, para você conectar com o divino, você precisa passar por esse bispo. Você precisa passar por alguém. Você sozinho não conecta mais. E quem ousar conectar com o divino sozinho vai para a fogueira. Sim. Então, nós, enquanto humanidade, escolhemos atrofiar o nosso canal de conexão através dessas crenças, né? De que sozinhos nós não conseguimos. Acessar, Então, né? Esse divino. E aí o trabalho das iniciações do reiki é fazer, ir abrindo, né? Abrindo esse canal. Então, primeiro a gente faz o nível 1, que a gente abre um pouquinho. No nível 1 você consegue fazer o reiki presencial, né? Porque uma quantidade já é um pouco, é mais de abertura, é mais do despertar, de você entrar em contato. Aí você faz o nível 2, que aí você já amplia mais o seu canal, recebe outros símbolos e consegue fazer um trabalho mais aprofundado com o reiki. A partir do nível 2, aí você já está habilitado para fazer o nível 1 do Karuna Reiki. E são tradições diferentes. Então, a base é a mesma, é o Reiki. Mas, por exemplo, os símbolos do Karuna são diferentes. A maneira como o Karuna emana de você é diferente. O Reiki tradicional, ele sai das mãos, né? A gente faz uma iniciação nos canais das mãos e você faz o trabalho de posição das mãos. No Karuna também você faz. Só que o Reiki, ele flui de você toda. Então, ele é um reiki, assim, mais potente, que eu sinto mais o Karuna Reiki. E, além disso, os símbolos do Karuna são muito diferentes e você entoa eles, né? Os símbolos do reiki você mentaliza. No Karuna, você canta. Então, você desenha os Que símbolos legal. Não e sabia. você canta. É energia e som no Karuna, né? Então, cada escola de reiki tem a sua modalidade, não sei, a sua forma de Uma trabalho. característica específica, né? Isso, uma característica que tem um sentido, assim, o reiki tradicional vai atuar de uma certa forma, mas às vezes você tem mais. Travou. Voltou. Vão conseguir fazer aquele acesso que, de repente, através do reiki, você não está conseguindo acessar, entende? Você está fazendo ali. Eu percebi isso, por isso que eu fiz outras terapias e faço, né? O meu trabalho, ele é misto, ele não é... Ele é um híbrido. Eu não sou puramente uma terapeuta de uma terapia. Porque eu vejo que algumas terapias, elas acessam até um certo ponto. E aí depois você precisa de outras técnicas ou outras formas para poder abrir e acessar outros pontos. Então, assim, só reiki é muito bom, mas eu acho que você precisa fazer uma constelação também. Só a constelação, maravilhoso. Mas também uma sessão de, não sei, Teta Healing, vamos dizer assim. É isso que eu ia te E além perguntar, assim, das ferramentas que você utiliza e das ferramentas que você não utiliza enquanto terapeuta, mas que você conhece e sabe como é que funciona. Quando a pessoa chega até você e descreve o que ela está sentindo, ou até depois que você fez um primeiro atendimento nela, como que você identifica, talvez, quando que a pessoa precisa de uma outra terapia, né? Quando ela chega para você e descreve o que ela está sentindo, como que você entende que ela precisa de um reiki, que ela precisa de uma constelação familiar, né? Que ela precisa de uma leitura? Como que é isso, assim, essa dinâmica para você, geralmente? isso, não é muito fácil. Não é muito fácil assim de identificar o que vai ser o melhor para aquela pessoa. Mas tem certas situações que é muito visível assim que a pessoa precisa de uma outra técnica. Então, por exemplo, você tem uma questão, né?
E a gente está ali fazendo um trabalho já há muito tempo com uma terapia. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo real, né? Uma pessoa que eu atendi que ela tinha depressão. E eu estava atendendo ela com barras de Access há muito tempo, assim, há uns meses, né? E muita coisa foi liberada na vida dela. As barras de Access eu sinto que elas abrem muito a vida material. Então ela conseguiu realizar algumas coisas que estavam há anos paradas. Então a gente foi abrindo por esse lado, mas a depressão continuava lá. Até porque Uhum. depressão é um assunto profundo. Realmente, quando o assunto é depressão, aí eu acredito que você precisa de mais sessões, de terapias variadas. Então já é um caso que eu falo, olha, a gente vai fazer aqui algumas sessões, mas seria bom também você fazer uma constelação para olhar isso mais profundamente e a gente abrir uma leitura. E aos Uhum. poucos você vai caminhando, aí eu ofereço também ensino Ho'oponopono, como é que se faz, trabalho um pouco junto, para a pessoa ter isso no dia a dia, né? Quando é um assunto assim tão profundo, eu acredito que você precisa trabalhar no seu dia a dia. Todo dia você cuidar da tua energia e você ir aprofundando cada vez mais. Não vai ser só uma terapia ou outra. Então, assim, varia, depende. Se eu chego numa sessão e abro uma leitura e tem muito. Aparece a família, né? Eu fiz uma leitura agora que aparecia pai e mãe da moça o tempo todo. Aparecia pai e Aí mãe ali você na hora já. de uma constelação, gente. Precisa de uma constelação. Então, Uhum. assim, tem casos que você vai identificar fácil qual seria a indicação. Tem casos que vai ser um pouco mais difícil de identificar, mas eu acho que é naquele momento em que a pessoa avançou, 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 mas aquilo ali a gente não está vendo. Quando você para de ver uma evolução, aí é que eu falo, olha, talvez uma outra terapia seja melhor para você. Sim, sim. Agora, Tanto que, Mônica, você começou com o reiki, então, né? Aí você foi integrando cada vez mais o reiki na sua vida, foi fazendo as formações, chegou a mestre reiki, né? Começou a iniciar outras pessoas no reiki. Para quem não sabe, a Mônica me iniciou no reiki, né? Então, ela é minha mestra reiki. E e aí, como que você. Aí você também é leitora de aura, não sei se é assim que se fala, né? Você faz leitura de aura sim, e a gente isso. fez a formação de constelação familiar juntas. Como que você hoje integrou e assim, você definiu quais são as terapias que você trabalha, digamos assim, que é o seu carro-chefe e que você integra as outras como ferramentas dentro desses atendimentos? Como é que você chegou até esse formato e como que você usa esse formato, geralmente? Sim. Olha, eu conheci muitas terapias, né? Eu fiz a Unipaz, por exemplo, que lá eles fazem um curso que todo mês eles te apresentam terapias, novas terapias e te ensinam mesmo a usar aquela terapia e você se aprofunda ou não. Então eu conheço muitas terapias, já testei muitas coisas. Quando eu escolhi aquilo que fez muito sentido na minha vida, aquilo que eu vi como divisor de águas mesmo, aquilo que Uhum, naquela terapia eu era uma pessoa com uma vida, depois daquela terapia eu era outra pessoa com outra vida, assim, um nível acima, entendeu? uhum. Então as terapias tiveram esse impacto dentro de mim, foram as que eu abracei. Só que não foram poucas, né? Sim. Peraí que travou de novo. Eu acho que também é um pouco daquilo que ressoa mais dentro da gente, né? E, gente, travou. Eu vou, Moniquita, travou de novo. Antes da gente continuar, eu vou só pedir para a galera que estiver aí, sinaliza pra gente como é que tá, se vocês estão conseguindo ouvir bem a Mônica, se vocês me ouvem bem, para poder dar esse feedback pra gente. Eu tô achando vocês muito quietinhos. Eu até fui ver se eu tava com um comentário desativado. Falei, ah, beleza, Dani. Oi, irmã, tudo bem? Bom dia. Quem mais, gente? Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Mandem aí coraçãozinho pra gente, marca o coraçãozinho ali do lado, manda pra galera. Ah, show. Então tá. Que bom. Então, beleza. Continue aí, Moniquita. Fala aí. Essa questão do. Ah, vamos Ah, ficar de olho, né? Se aparecer algum comentário, alguma pergunta, a gente também isso. É. responde. E na hora que travou, eu tava falando que assim, que eu acho também que é aquilo que ressoa mais com a gente, né?
em algum momento a gente chega numa terapia, a gente chega numa técnica, aquilo ressoa dentro da gente de uma forma que é que a gente fala, é isso que vai ser o meu trabalho daqui para frente, né? O meu principal foco. Acho que foi um pouco o que aconteceu com você, né? Isso. Eu estava até conversando um dia desses com a Nicole, que fez aqui a primeira live com vocês, que eu falei, olha, eu não acho a leitura da aura uma terapia fácil de fazer, mas é como se eu vibrasse a mesma frequência da leitura da aura, entendeu? Então, além dela ter mudado muito a minha vida e ser muito transformadora, eu sinto uma vibração muito parecida, é isso que você está falando, né? Ressoa dentro da gente. Oi, Nicole. Ressoa dentro da gente. E realmente tem ali uma mudança muito grande na nossa vida. Eu fui fazer, uma vez, eu também faço, quando eu trabalhei com desenvolvimento e tudo nessa empresa, eu acabei aprendendo a fazer design gráfico. Então eu também sei fazer imagens, né, de postagem e tudo, mas eu não trabalho mais com isso. Mas enfim, uma terapeuta me pediu para fazer uma mesa de radiestesia, desenhar para ela uma mesa de radiestesia, que era para ela verificar com os clientes dela quais as terapias que seriam para essa pessoa. Então, a técnica dela, né, que a gente estava conversando agora, como que você identifica e tal, ela teve essa ideia, vou fazer uma mesa com todas as terapias que existem, que eu posso indicar alguém, ou não, e aí eu pendulo e pronto. Então, eu comecei a fazer essa mesa, desenhar para ela, e nós chegamos a mais de 100 terapias, né? Eu conheci Nossa! algumas, ela conhecia mais de 100. A gente já estava chegando assim, 120 terapias, e quanto mais puxava, mais terapia vinha. Então é isso, é o que ressoa com você. Muita coisa ali eu nunca me aproximei, nunca tive assim, esse chamado de me aproximar. Outras coisas são assim, aquilo que define uma grande mudança na vida de alguém, né? Então, E aí, então, você impressionante. Tem muita resolveu... terapia. E aí você resolveu integrar, então, a constelação e a leitura. A constelação, a leitura e muito Ho'oponopono e o Reiki. Só que o Ho'oponopono e o Reiki eu uso como forma de entregar alguma coisa a mais para a pessoa ter no dia a dia dela, entendeu? Porque a leitura da aura e a constelação a gente faz e depois eu vou para minha casa, a pessoa vai para casa dela, vamos dizer assim. Cada um desliga seu computador. E como é que essa pessoa fica, né, com tanta informação? Porque a constelação traz muita informação. A leitura da aura também traz muita informação. É um movimento assim que às vezes você fica, poxa, mas o que eu faço agora com isso, né? Mas que a gente, terapeuta, saiba que aquilo tudo vai se organizar e vai se assentar na vida da pessoa, quem recebeu aquilo fica um pouco perdido. Eu Sim, acho. sim. Eu já me senti assim. Sim, inclusive quando eu fiz a minha constelação fora do curso, né? Porque durante a formação a gente acaba se constelar, a gente recebe as constelações nas trocas e tudo mais. Mas depois, quando eu constelei, a Mônica fez a minha leitura de aura e a Nicole fez a minha constelação. E a Nicole sabe, tanto que à noite, eu fiz a minha constelação com a Nicole de tarde, à noite a Nicole mandou assim pra mim, cara, você tá bem? Você saiu da minha casa, assim? Eu saí meio desnorteada, eu saí assim meio... Sabe? É estranho, assim, é tanta informação que depois você demora um pouquinho para integrar, sabe? E aí eu penso Sim, muito nisso, Mônica, porque assim, a gente que tem as ferramentas, a gente demora um tempinho para aquela ficha cair, você integrar aquilo, e aí depois você vai lá na sua caixinha de ferramentas e fala, tá bom, então isso aqui que eu vi, eu preciso olhar dessa forma, isso aqui que eu vi, eu preciso disso. Mas e quem não tem essas ferramentas, né? A Nicole falou, você ficou brava comigo? Eu falei, claro que não, exatamente. cara, eu tô zureta aqui, eu tô integrando isso aqui, tudo que eu acessei. Então, é muito isso, assim, né? A gente precisa de algumas ferramentas depois para usar, né? E aí você Sim. tem oferecido o Reiki e o Ho'oponopono como uma dessas ferramentas, né? Como ferramentas. Eu sugiro a pessoa de fazer a iniciação no Reiki para ela, porque o Reiki é algo que você tem nas suas mãos, muito simples de fazer. Não precisa de uma concentração, não precisa de você ter uma alimentação, não precisa nada. É um quanto energético na sua mão que você está ali com, não sei, uma crise de pânico, uma ansiedade, uma preocupação muito grande, você começa a fazer Reiki, ele vai te trabalhar no nível profundo, que aí eu explico, né, na iniciação, mas ali naquele momento você já está fazendo alguma coisa. Então você não está só com uma preocupação, você se acalma e você recebe uma cura.
E o Ho'oponopono é a mesma coisa. Olha, tem uma pessoa tocando aqui a campainha. Não tô esperando Vai visitas, lá, mas deixa eu ver vai o que lá. que é. Só um minutinho. Gente, peraí, que a Mônica, enquanto a Mônica vai lá, eu vou até aproveitar e pegar um gancho para contar uma coisa para vocês. Logo assim que a Mônica me iniciou no Reiki, eu fiquei treinando também o Reiki bastante. O Reiki 1 a gente só pode aplicar pessoalmente, né? Não pode enviar à distância. Então eu fazia Reiki no Vitor o dia inteiro, eu fazia Reiki na minha mãe, eu fiz Reiki na minha irmã, comecei a fazer Reiki em mim. Eu tô contando aqui, Mônica, que quando você me iniciou, eu comecei a aplicar Reiki em todo mundo, em mim, o tempo todo, para poder ficar ali treinando. E aí, eu estava com a Nicole, inclusive, esse dia. A gente tinha ido para um curso do Google. A gente tinha ido para um curso do Google lá no prédio da Sul América. E na volta, acho que a gente pegou. Eu voltei antes, eu não peguei o metrô junto com a Nicole, eu não lembro, a gente pegou o metrô juntas. Eu sei que eu estava no metrô. O metrô estava lotado, estava um sol aquele dia, mas aquele sol de verão, estava um calor insuportável. E tinha uma mãe e uma filha adolescente, estavam indo para a praia. E aí eu estava assim de frente para elas, o metrô lotado, elas estavam em pé e a menina começou a passar mal. Tipo, pressão caiu, alguma coisa assim. Nisso, a menina deu aquela escorregada e caiu. Eu tô rindo agora, mas assim, na hora deu aquele desespero, né? Nisso que ela caiu, aí a mãe começou a dar tapinha assim no rosto dela e levanta, levanta. A mãe teve aquela reação do tipo, levanta, levanta. E ficou todo mundo olhando, ninguém fazia nada. Eu fui pra cima da menina e comecei a aplicar reiki na garota. Ai, que bom, tá vendo? Gente, Isso. é um negócio assim que vem de dentro, você sabe, você simplesmente segue o movimento. É muito isso, você segue o movimento. E aí eu fechei meu olho e comecei a aplicar reiki na menina. Aí abri meu olho, pedi água. Alguém apareceu com uma garrafa de água, aí eu dei água, joguei água no rosto dela, assim. E aí ela foi voltando, deram um lugar para ela sentar, e eu fiquei ali de mão dada com ela e fiquei aplicando reiki ali. A menina foi voltando, voltando, voltando. E aí depois chegou a estação, elas desceram. E aí depois que ela foi embora, eu fiquei, gente, a pessoa tá aplicando reiki dentro do metrô. Você tem aquela ferramenta, você pode fazer isso, né? Então você está instrumentalizada, você tem mais potência na sua vida, né? Senão você ia fazer o quê? Você ia ficar toda preocupada, e não ia fazer nada, porque, né? Sim, Eu sim. tive também uma situação na rodoviária, tinha uma moça assim que ela estava pressão baixa, estava passando mal. Aí eu peguei e falei, bom, como eu não sei se a pessoa, qual a religião, né, o que acredita, não acredita, eu não falei que eu ia fazer reiki nem nada. Eu falei, moça, eu tô aqui com você, ó, tô vendo que você tá passando, tô vendo, ó, o moço já foi ali, foi buscar uma água pra você, você quer que eu segure um pouquinho a sua mão? Aí ela foi e aceitou, eu fiquei ali segurando a mão, ela ficou bem. Ela ficou, nossa, você... Ela ficou assim, o que você está fazendo alguma coisa? O que é isso, né? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que falar, né? Ah, isso é reiki e tal. Aí, eu quero fazer. Mas aí acabou que seguiu o rumo dela, eu segui o meu, nunca mais soube. Mas foi muito interessante, né? Porque você está instrumentalizada e você sente aquele impulso, poxa, eu posso ajudar. Eu realmente posso ajudar, né? Sim. E você faz isso na sua vida, né? Então você faz uma constelação, faz uma leitura, você está iniciado no Reiki, então você tem uma ferramenta para você poder contribuir com você no seu dia a dia. E se você não tem a possibilidade de fazer a iniciação no Reiki, então outra ferramenta que eu uso é o Ho'oponopono, que é uma ferramenta que você não precisa de iniciação, não precisa de curso, só precisa estudar um pouquinho para você entender como que funciona e que funciona, né? Porque o Ho'oponopono mesmo foi uma ferramenta assim que eu não dava nada por ele. Então, quando eu li Alguém o aí livro, conhece o Ho'oponopono? Coloca aí pra gente. Vocês conhecem o Ho'oponopono? Qual o nível de conhecimento aí de vocês sobre o Ho'oponopono? Tipo, conheço, mas não sei como faz, já ouvi falar. Uso, aplico. Coloca aí pra gente entender, saber. É porque eu acho que tá com um pouquinho de delay. A Marina falou, ó, senti isso na constelação. Pois é. Tem a constelação, principalmente também por ser uma técnica, uma ferramenta, eu não sei exatamente qual é a palavra ideal nesse momento, mas assim, por ser uma terapia que faz com que são muitos símbolos, né? E entra muito mais em contato com o sentir do que com a fala em si, né? Não é muito racional o negócio, nem é para racionalizar mesmo.
Então a pessoa sai dali com aquela enxurrada de informação e eu ouço muitas pessoas falarem isso, né? Nossa, depois da constelação, mas eu também percebo que depois de alguns dias as pecinhas vão se encaixando. É como se fossem várias pecinhas de um quebra-cabeça, aí aquelas pecinhas vão se encaixando e a pessoa vai fazendo aquele, agora, peraí que eu entendi. Aí a pessoa vai entendendo, vai integrando aquilo. Mas geralmente, logo depois, a pessoa fica meio confusa mesmo. Sim. E de qualquer maneira, botou. é bom, né? Você ter você mesma dar uma continuidade nos seus processos de ancoramento do que é novo, né? Das novas estruturas. A Nicole já ouviu falar, gosta do Ho'oponopono, né? Foi isso? Sim, muito bom é pro Ho'oponopono, né? Entendi que sim. E a Vivi E a já ouviu Vivi falar. já ouviu falar. Então fala um pouquinho aí sobre o Ho'oponopono. A Marina falou, me indicaram na Aqui, radiônica e eu passei a utilizar o Ho'oponopono como ferramenta. Legal. como ferramenta. Então, eu nunca tinha assim dado muita bola pro Ho'oponopono porque eu não entendia muito bem aquilo de, eu sou assim muito, tem que ser de verdade, as coisas têm que ser de verdade. Então, você dizer, sinto muito, me perdoe, aí eu entendia que aquilo era para alguém, e eu, poxa, mas eu vou pedir perdão para uma pessoa que me sacaneou, ela que peça, uma coisa meio assim. Eu vou falar que eu te amo, mas eu não estou sentindo isso. Então eu ficava com umas coisas na cabeça, assim, que esse Ho'oponopono não é para mim, não. Só que ele sempre me perseguiu, sempre alguém falava, sempre eu via aquilo, eu ficava, de alguma forma aquilo sempre esteve presente. Aí o que eu fiz? Eu li aquele livro do Limite Zero, do Joe Vitale, não leu assim, e quer entender de Ho'oponopono, esse livro explica, assim, ele meio que desseca, né? Ele vai explicando tudo, o que é o Ho'oponopono, como é que aconteceu, o Dr. Hugh Lane, que foi trabalhar era um hospício, uma prisão, alguma coisa assim. Ele começou a fazer Ho'oponopono para os prisioneiros mais perturbados e tal. E aquela cela toda se acalmou, aquela cela toda, aquele lugar, né, aquele setor todo se esvaziou. E só com o Ho'oponopono. Ele foi limpando as memórias dele, as memórias que ele compartilhava com aquelas pessoas. Ele pegava ficha por ficha, ia limpando a memória que ele compartilhava com cada um daqueles prisioneiros. Era um setor que ninguém conseguia trabalhar, ele foi contratado como psicólogo ali. E ele começou a trabalhar com isso. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Só que esse sinto muito, e aí é que eu entendi o que é o Ho'oponopono. Esse sinto muito, me perdoe, não é para o outro, não é para os egos, né? Não é para mim, não é. É você em relação a você mesmo, porque no Ho'oponopono a gente entende que tudo que está à nossa volta foi a gente que criou. São criações nossas para o nosso aprendizado. Então a gente diz, sinto muito se eu necessitei dessa forma de aprendizado, de estar passando por isso, de criar essa situação para o meu aprendizado. Por favor, me perdoe. Você está pedindo para a sua criança interior, que viveu aquele sofrimento e fica repetindo aqueles padrões e trazendo à tona, né? No Ho'oponopono, quem guarda as nossas memórias é a Unipili, que é a criança interior. Então tem meditações, né, tem trabalhos com a criança interior através do Ho'oponopono de limpeza dessas memórias. Ela que guarda. E sou grata no sentido de sou grata pela oportunidade de aparecerem essas memórias para que elas sejam liberadas. E não preciso mais disso. E o eu te amo em relação ao seu eu superior, em relação a Deus, em relação a toda a oportunidade da existência. Então isso tudo fez sentido para mim. E eu comecei a praticar o Ho'oponopono, inclusive eu tinha uma pessoa na época que é da minha família, que era muito difícil a relação, e isso era ruim para mim, não era bom. E eu comecei a fazer um Ho'oponopono de limpeza das minhas memórias com essa pessoa. E ainda naquele tempo, vamos ver, vamos ver. Essa pessoa começou a me procurar. E ela nunca, em anos, nunca me procurava, não queria saber, é como se eu nem existisse. Então, assim, é um trabalho também de constelação, né? É uma pessoa da minha família que me tratava como se eu não existisse. Eu comecei a limpar as minhas memórias, as memórias que eu compartilhava com ela, para eu ficar bem. Porque o Ho'oponopono é sempre para você ficar bem, para você ficar em paz. A missão do Ho'oponopono é a paz do eu, né? E o que aconteceu? A atitude dela lá, eu nunca precisei nem ir lá conversar com ela. Mudou completamente. De repente, do nada. Eu peguei e falei, gente, esse Ho'oponopono não é brincadeira. É como se existisse um campo de energia que repele essas duas pessoas, né? Que repele alguma relação. É isso? Faz algum sentido isso? Porque Faz todo sentido. quando eu joguei tarô recentemente,
A pessoa que fez, que abriu o tarô para mim, ela viu algumas coisas em relação a algumas pessoas e ela falou para mim para eu fazer um período diário de Ho'oponopono para essas pessoas, né? Assim, para mim, em relação a essas pessoas. E é muito impressionante. Aí eu fiz direitinho, né? Fiz lá um ciclo. Então, todo dia de manhã, quando eu acordava e antes de eu dormir, eu fazia. Não fiz assim de um jeito que ela me ensinou, né? Então, repetia e tal. Mas eu já percebi uma diferença no contato com essas pessoas e até na minha energia em relação a essas pessoas. Foi impressionante. Sim. Vamos integrar o Ho'oponopono na constelação. Nossa, normal, total. Sim, Total. É demais. muito maravilhoso. O que você está falando de campo, assim, na verdade, no Ho'oponopono a gente chama de cordões Aka. Então, nós temos cordões de pessoas. Esses cordões Aka são energias emboladas. É o que na constelação a gente chama, talvez, de emaranhamentos. Entende? Então, são energias emboladas com aquela pessoa. E a gente vai fazendo o Ho'oponopono, limpa em mim o que está, as memórias, né, o que está carregando, deixando essa relação tão carregada. Entende? Tendo Perfeito. todas as necessidades entre nós, né? Porque as pessoas são sempre professores nossos, né? A gente aprende nas relações. São mestres, eu Sejam falo boas que são ou mestres. ruins, são mestres. Então, limpa em mim toda a necessidade que eu tenho dessa pessoa estar me ensinando isso. Entende? Aí você vai limpando esses cordões Aka, eles vão sumindo. E, gente, o Ho'oponopono, ele é, assim, imediato, ele é instantâneo. Eu tô com uma preocupação, começo a fazer o Ho'oponopono, tá, aquela situação ainda tá ali, mas você é outra visão, é outra, assim, muda tudo, e até aquilo vai perdendo, assim, o poder, né, a potência de perturbação e tal. E ele vai limpando a vida, ele vai limpando, né, vai fazendo assim. Moniquita, a gente está com 15 minutos de live. Você quer focar em alguma coisa? Você chegou a pensar, você falou que ia pensar, né? Se dava para fazer alguma prática. Eu não sei se você conseguiu definir. Bom, eu Porque você não. estava com a questão do espaço, né? Se você ia fazer na sala ou em outra parte por causa da música, não tinha uma questão dessa? A gente não chegou a definir se você vai fazer. É só para a gente definir aqui o tempo. Tá, olha, uma pessoa falou uma coisa interessante aqui, a Érica. Mas Mas confesso que não me confesso que não me disponibilizo para mudar. disponibilizo Minhas memórias não se para mudar. apagam. Então, em relação ao Ho'oponopono, não é que as suas memórias não se apagam, elas se apagam sim. Quanto mais Ho'oponopono você faz, você está limpando essas memórias. Mas tem coisas que estão muito arraigadas. Às vezes você precisa fazer um tempo muito maior do que o que você tem feito. E entender, assim, realmente... O Ho'oponopono não que você precisa entender aquilo que você está fazendo, basta você fazer. Mas, para mim, eu consegui fazer a prática quando eu entendi o Ho'oponopono. Então, se você não entende aquela terapia, como que ela realmente é profunda, você acaba não fazendo. Por isso que é importante entender o que é o Ho'oponopono, como é que ele funciona e tudo mais. Apaga, assim, as memórias. E Então, quando ela fala, não me disponibilizo para mudar, aí eu acho que é o ponto-chave também, né? Entender o que ainda te prende tanto a isso, né? O que você ainda... Qual o ganho secundário de estar preso a essa não mudança, né? No caso da Érica, a frase que ela pode fazer bem, assim, é: Divino Criador, limpa em mim todas as memórias através das quais eu não me disponibilizo para mudar. Entendeu? Eu Ó, limpo em Eriquita. mim todas as memórias. Repete aí para ela anotar, repete aí. Eu limpo em mim todas as memórias através das quais eu não me disponibilizo para a mudança. Eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho com a zona de conforto. Então, tudo aquilo que você percebe em você que te mantém aí nesse lugar, é tudo em mim que não quer mudar, que quer continuar sofrendo, que quer continuar parada, que quer continuar não tendo prosperidade. Você vai limpar essas memórias, o que você compartilha com essas situações. Então, o Ho'oponopono é voltado para isso. Depois, Érica, qualquer coisa, manda uma mensagem para a Mônica escreve para você por inbox, né? Escrevo, sim. Manda uma mensagem depois para a Mônica que ela aqui aparece, né, aqui em cima, e aí você manda para ela que ela escreve para você. Sim.
Aí eu passo também a meditação da criança interior, porque é na Uhum. criança interior que tem essas memórias, é na criança ferida que tá aquela birra, né? Não vou mudar, vou ficar aqui, não vou soltar isso, não vou abrir mão. É, você faz muito Entendeu? isso, Mônica? O que é legal, assim, a Mônica me disse se você faz isso, assim, quando você, por exemplo, atende uma pessoa com constelação familiar, e você vê que ela está muito ali presa na questão da criança. Aí quando acaba a sessão, você passa para ela, tipo, esse material extra, né? Para ela, tipo, dever de casa. Então, o que eu faço eu montei não sei agora dizer, mas tipo um pacote, né, de atendimento. Então eu faço a leitura da aura, a pessoa se olha, faço a constelação, a pessoa se olha, e aí eu ofereço mais algumas sessões, é um bloco de 10 sessões, né? Eu ofereço mais 8 sessões em que eu acompanho essa pessoa com Reiki, Ho'oponopono e outras técnicas que forem aparecendo, que eu for incluindo, que a pessoa junto comigo falar que conhece. Então, são sessões terapêuticas, né, para acompanhamento dessa pessoa Incrível e eu isso. ensinando o Ho'oponopono para ela, entendeu? Para ela poder Incrível só. isso. Gente, isso é de uma potência, assim, que vocês não estão entendendo. Porque vocês conheceram a leitura da aura aqui com a Nicole na primeira live. Quem não conheceu, quem não estava aqui, vai lá no YouTube que já está disponível. Aí a pessoa faz o merchan, né? Vai lá no meu canal do YouTube que já está disponível. Foi a primeira live com a Nicole. Então você faz uma. Imagina a potência disso. Você faz uma leitura da aura, acessa um monte de coisa, né? E aí depois você vai lá, faz uma constelação familiar, acessa mais um bocado de coisa, né? Compreende, entende, ressignifica, né? Um monte de coisa. E aí depois ainda tem uma série de sessões de acompanhamento com a Mônica, onde ela vai fazer a aplicação de Reiki, onde ela vai te ajudar com a aplicação do Ho'oponopono. Gente, isso é de uma potência. Isso. A pessoa vai trazendo na fala dela quais são os bloqueios, né? Quais são as memórias que estão ali impedindo. Mas uma coisa que eu acho bom de falar também é que o Ho'oponopono ele não é só para aquilo que está ruim para você. Então, estou insatisfeita. Também por exemplo, eu limpo as minhas memórias com a Vivi. Tá ótima essa live, a gente tem uma relação super boa, mas eu limpo minhas memórias com você também. Porque é aquilo que está carregado na relação. Por melhor que as relações sejam, a gente vem aqui para um aprendizado, né? E existem Sim. coisas carregadas que a nossa criança ferida traz e a gente limpa também. Então, tem coisas escondidas nas boas relações e nas boas situações também. A gente sempre pode estar no nível acima, no nível acima, no nível acima. Ah, é incrível isso, lindo isso, eu acho muito legal. Inclusive, assim, isso me leva muito para o raciocínio daquela questão da autorresponsabilidade, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ainda é muito desafiador para algumas pessoas entenderem essa coisa da autorresponsabilidade. Qual é a minha Uhum. responsabilidade? E aí as pessoas precisam desapegar da culpa. A gente não está falando de culpa, né? A gente está falando de responsabilidade, né? A culpa é você procurar quem tem mais, quem tem que ser punido, né? A culpa você vai buscar quem tem que ser punido. E a responsabilidade é você estar com foco na solução, Sim. entende? Então, Essa é a diferença, perfeito. a responsabilidade, a autorresponsabilidade é sobre isso, né? Então, assim, o que que eu posso fazer para mudar essa situação? O que que eu posso fazer para me sentir melhor em relação a essa situação? É a Uhum. autorresponsabilidade. E o Ho'oponopono, ele me traz muito isso, assim. Essa coisa de você se empoderar com a autorresponsabilidade, com a sua, né? Com a autorresponsabilidade como um todo. E isso, A para mim, responsabilidade ela vem de um lugar de poder pessoal, né? E não sim, de vitimização. A culpa, ela te vitimiza e você fica no lugar da vítima, que é um lugar que você não tem potência, você não tem poder, você não pode mudar nada. A vítima não pode mudar nada, ela só fica ali não, sofrendo. sim, e A pessoa, acusando. quando ela Uhum, reconhece a responsabilidade dela naquela situação, então ela reconhece que ela também pode mudar aquela situação, pode fazer sim, diferente. Então, é outra coisa, totalmente diferente. Mas dá para confundir. sim. Dá para confundir. Bom, Igual uma gente, outra vocês têm alguma energia. pergunta aí enquanto a gente está aqui batendo nosso papo? A gente tem mais alguns minutos aí. Vocês têm alguma pergunta? A Mônica, gente, o Instagram dela é o Fluido Amor, né? Tá marcado aqui no meu Instagram. Então, quem não conhece o trabalho dela, vai lá, acompanha o trabalho dela por lá, porque ela também compartilha bastante coisa legal. Fale, Sim, Moniquita. é isso.
Sim, tô fazendo bastante conteúdo lá no Instagram, sabe? Todas as postagens que eu boto, eu faço um texto acompanhando, eu não boto assim só uma coisa, um hashtag, uma coisa, não. Eu realmente estou estudando e o que eu estou estudando eu vou postando lá. Então, o que eu estou lendo, aquilo que mexe comigo, que reverbera, eu vou, faço um textinho e posto ali no Instagram. Então, para que o perfil também sirva para a pessoa como uma forma de Uhum. encontrar alguma luz, encontrar uma ajuda, não sei, uma contribuição. Sim, para que possa Mas passa agregar muito realmente, rápido a né? live, né? Fica um Passa, monte de coisa voa, assim. voa. Dá uma sensação que Eu você não penso, gente, é falou. 1 hora, como é que eu vou falar 1 hora? Mais rapidinho. Dá uma sensação que faltou falar um monte de coisa, né? Isso aí é gancho para fazer mais lives, Para fazer mais live. é gancho para fazer vídeo, para complementar conteúdo. Então, é gancho aí para um monte de coisa. Então, Sim. amores, era isso. Não sei se tem alguma coisa ainda que vocês queiram saber, que vocês queiram perguntar, mas queria dizer que a gente continua disponível. Então, vai ficar gravada a live. A live fica gravada por 24 horas no Instagram, né? Então você consegue assistir a live até amanhã de manhã. E quando eu consigo baixar a live, eu jogo ela para o YouTube depois, mas nem sempre eu consigo, tá? Então, se eu conseguir, depois de 24 horas eu levo ela para o YouTube. E fica gravada aqui no meu Instagram, porque eu sou anfitriã, então eu convidei a Mônica, então fica gravada aqui. E aí, falar em convite, eu quero agradecer a Mônica, né? Eu tenho um carinho imenso por ela, admiro muito. A gente se conheceu lá no curso de constelação familiar em fevereiro de 2019. No ano Fevereiro de... passado. Não, foi fevereiro de 2019. Foi. E a gente foi criando ali uma amizade, né? Foi se conectando muito, trocando. A gente já fez algumas trocas, né? E a live da leitura de alma é no YouTube. A leitura da aura. A leitura da aura já tá no YouTube. Essa eu consegui colocar no YouTube. Já tá lá. No meu YouTube é Viviane Sá Constelação Familiar. Então, gente, foi isso. Assim, a gente foi se conectando, trocando muito. A gente não só troca informações sobre terapias, a gente está sempre trocando, se ajudando, né? Então, às vezes, como A eu sempre Vivi falo, fez né? 3 sessões de Teta Healing, né, Vivi? 3 ou 4, É, que eu me debulhei lá, que eu me abri. é muito isso, assim, Incrível a aquela gente. sessão de Teta Healing, É isso incrível. que eu ia falar. A gente, como terapeuta, a nossa energia também oscila muito. Então, a gente também precisa se ajudar. E é muito legal a gente ter essa rede, porque a gente se ajuda muito. Então, tem vezes que eu mando mensagem para a Mônica, eu falo, eu não tô bem. Aí a Mônica vai e fala, cara, mas e aí? Eu falei, cara, essa semana eu não tô bem, minha energia parece que deu uma baixa. E tem E um assim momento a que... gente tem a propriedade de falar das terapias, porque a gente vê que elas funcionam, assim, e o quanto que é fundamental na nossa vida. Porque é ser humano, né? A gente oscila. E Sim. as terapias vão trazendo essa inteligência emocional, essa inteireza pra gente, né? E aí é que Uhum. a vida muda. E vai mudando completamente. Então, tá Então, certo. Obrigada, muito gente. Obrigada obrigada, muito, muito, por muito aceitar o meu obrigada. convite. Isso. E agora Eu encerra amei ter aí. sido convidada. E eu fiquei assim, gente, eu vou fazer, eu acho que é a última live, né? E todos eu fui assistindo, não assisti tudo, né? Mas eu assisti todas as lives. E fiquei assim, gente, é muito bom, é só conteúdo bom, eu vou ficar por último, ai meu Deus. Não, então, mas aí Mas tudo bem, acabou tudo que bem. a gente vai ter mais live, depois eu vou divulgar aí, mas a gente vai ter live ainda amanhã e sábado, aí eu fecho no sábado. Mas aí, Ah, legal. fale. Só live maravilhosa, tudo incrível. Que bom que você está botando no YouTube, porque às vezes não dá para ver tudo, né? Sim. E ela some em um dia. Então no YouTube vai ter aquele momento que eu vou estar ali cozinhando uma comida, vai dar para assistir Uhum. completo. É um conteúdo Sim. bom, gente. Que povo legal que veio aqui conversar com você. Curti Sim, muito. você faz parte disso, você faz parte da minha pauta. Eu estou muito grata. Muito feliz mesmo. Obrigada, Vivi, por tudo. Então é isso, gente. Obrigada aí por E a todo mundo todos que que vieram assistiu. aqui, que participaram. Estamos aqui podendo nos conhecer, né? Muito bom conhecer pessoas. Tá certo. Então a gente está encerrando agora. Vão lá no Fluir do Amor, que é o Instagram da Mônica, conheçam mais do trabalho dela, acompanhem. E o que vocês precisarem, manda mensagem aqui pra gente, que no que a gente conseguir também, a gente tá sempre procurando contribuir. Tá bom, meus amores? Então,
Um beijo para todo mundo, um bom dia, uma boa quinta-feira. Obrigada, Mônica. Ó, começou a contagem regressiva. Então, amores, muito obrigada, viu? Um beijo, beijo, Moniquita. Beijo, 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 beijo.